Sou Silvia Doue e autora do capítulo Perdidos e Achados desta coletânea sobre Florestan Fernandes. Perdidos e Achados se refere às primeiras pesquisas de Florestan como acadêmico, que tinham como tema a organização social dos Tupinambá. Parece que André Mettraux, que era o antropólogo que mais conhecia desse povo, que mais tinha estudado, dizia que seria impossível reconstruir a organização social dos Tupinambá, e aquilo se tornou um desafio para o jovem Florestan, que a partir dos documentos de viajantes, missionários, conquistadores europeus, ele preparou sua dissertação de mestrado sobre a organização social dos Tupinambá. Ele fez isso orientado por Herbert Baldus, e depois, no doutorado, ele estudou a função social da guerra entre os Tupinambá, orientado por Roger Bastide. O interessante disto é que Florestan Fernandes inicia sua profissão, né? sua experiência como pesquisador, tomando como objeto de estudo um povo radicalmente outro não apenas do sistema do capital, né, que representava os invasores, senão radicalmente outro de toda forma de exploração e dominação, não apenas dos seres humanos, sino também da natureza. Mas os Tupinambá tinham sido dados por extintos, então o esforço de pesquisa a partir de triangulações, de suposições, de leitura nas entrelinhas dos documentos, e esse esforço gigantesco, né, de um volume de leituras e de cruzamentos enorme que Florestan faz, se referiam a um povo que olhava com estranhamento todos aqueles, digamos, padrões civilizacionais, né, civilizatórios da Europa. Isso foi uma base, eu acredito, muito importante, que marcou a Florestan como pesquisador, porque ele olha para todo o processo de importação desses padrões civilizatórios depois dos europeus com um olhar de estranhamento. Quer dizer, aquilo que parece familiar, que parece o esperado, ele olha com um olhar, com um distanciamento crítico. Mas os Tupinambá, contrariamente ao pensado, eles não estavam extintos, né? Por isso, o capítulo que eu escrevi se refere não somente aos Tupinambá perdidos, mas aos Tupinambás achados. O cacique Babau, uma das lideranças dos Tupinambá de Olivença, no sul do que hoje é o estado da Bahia, nos diz que eles sempre estiveram aí. Não os Tupinambás com aquela organização social, mas sim com princípios e valores completamente diferentes e antagônicos ao sistema do capital e a qualquer forma de organização social, de exploração e dominação. Babau nos diz que não apenas que eles sempre estiveram aí como Tupinambás, sino que há um elemento irredutível presente no povo brasileiro que também é dos Tupinambá. Ele chega a dizer que os valores Tupinambá, os valores dos povos pré-existentes
do que hoje é território da Bahia, se manifestaram com muita força, por exemplo, na experiência societária de Canudos. Talvez os Tupinambá, esses Tupinambá achados, nos deem algum sinal de como organizar uma sociedade sem exploração e sem dominação. Eu sou Marcelo Ferraro, sou doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo e venho falar do artigo que escrevi, intitulado As Revoluções Incompletas e os Circuitos Fechados do Brasil, de Florestan Fernandes. Trata-se de uma resenha da sua obra A Revolução Burguesa no Brasil e, como o eventual leitor há de perceber, é uma resenha com ares de resumo, não por um equívoco, mas por uma escolha da minha parte, ao perceber o quanto, em pleno século XXI, em pleno ano de 2020, a obra de Florestan não é apenas um clássico pela sua importância passada, mas pela sua atualidade. É preciso lembrar que a obra de Florestan ela se coloca como marco da sociologia brasileira, e a Revolução Burguesa no Brasil, embora apresentada como ensaio, é uma defesa dos conceitos e categorias da sociologia clássica, especialmente weberiana, marxista, em parte durkheimiana. Ao falar de uma revolução burguesa no Brasil, Florestan busca entender a particularidade do capitalismo dependente na periferia, desde a experiência da colonização até o século XX, e como nesses espaços não se reproduz o padrão, o cânone, dos países centrais do capitalismo, especialmente na Europa. Aqui ele mostra como os processos de transformação vêm acompanhados de continuidades do passado. O Estado patrimonialista português, a escravidão, a experiência da subjugação de raças e castas indígenas, negros, como tudo isso sobrevive ao processo de independência, que embora seja uma independência política, preserva o caráter dependente da economia, como nem mesmo a fundação da República e a abolição da escravidão romperam com essas estruturas passadas, e como no século XX há uma crescente constituição de uma ordem social competitiva, de uma ordem social burguesa, mas ainda assim incompleta. O capitalismo brasileiro permanece dependente do mercado externo e uma certa elite se mantém acima, beneficiada pela condição de classe dominante, ao mesmo tempo em que não rompe com os laços dependentes na experiência externa do Brasil. O resultado é a formação de uma ordem burguesa muito particular, em que certos setores da elite não se importam em preservar a condição dependente desde que preservem o seu status privilegiado. E quando os subalternos se colocam a ponto de promover uma verdadeira democratização, esses setores revelam a superficialidade da sua democracia liberal. Daí a razão de Florestan nos falar em uma autocracia burguesa como uma tendência brasileira. Para quem vive o século XXI brasileiro, é preciso reconhecer que algumas dessas estruturas se mantêm. É disso, de um autoritarismo e de uma economia dependente brasileira e da sobrevida das nossas mazelas no tempo presente. É disso que Florestan fala, é disso que humildemente meu artigo fala, basicamente trazendo de volta a leitura de um dos nossos clássicos, que se faz cada vez mais importante. Olá, aqui é Felipe Duarte. É um prazer estar fazendo esse vídeo para divulgar o livro que, a muitas mãos, debate o legado teórico e também a prática política do Florestan Fernandes. A obra do Florestan é central no meu processo de formação e ele é um autor com o qual eu sempre busco caminhar, refletir e debater. E sem dúvidas o seu ensinamento que mais ecoa em mim, que mais me marca, é a coragem de levar às últimas consequências a proposição de não fazer nem decalque nem cópia, mas explicação e compreensão teórica própria e original das especificidades das sociedades latino-americanas e, sobretudo, a brasileira, que é a que ele sempre usa como um caso
específico e típico. E, portanto, um autor que não se furta a recorrer às mais diferentes formas de explicação teórica, as mais diversas metodologias, sempre tentando utilizá-las de forma criativa para priorizar a explicação e a compreensão do objeto. No livro, eu contribuo com um capítulo que busca demonstrar o processo de construção do conceito de capitalismo dependente na obra do Florestan. Capitalismo dependente, como o próprio Florestan gostava de dizer, é o fruto maduro de um longo processo histórico, social e estrutural que se inicia com a invasão e a conquista dos territórios do que hoje chamamos Latinoamérica, mas não um fruto maduro que é resultado do inevitável, né, ou de uma teleologia histórica, mas sim, e essa é a riqueza e a complexidade do conceito em Florestan, é que ele busca demonstrar como esse fruto maduro desse longo processo, que é o capitalismo dependente, ele é fruto de uma opção, ele é resultado de uma opção, né, e de uma construção que é realizada cotidianamente. Bom, para mais é isso, espero que possam ter acesso ao texto, ir aos originais. Muito obrigado e um abraço a todos.